vida cotidiana. E eu queria deixar registrado aqui os meus parabéns a todos os alunos por essas iniciativas de discussão, de campanhas, e isso é muito relevante nos dias atuais. Agradeço, então, mais uma vez, a indicação do meu nome para falar com vocês um pouquinho sobre a importância dos materiais na reabilitação bucomaxilofacial, e eu espero que vocês aproveitem bastante essa aula e que, ao final, vocês tendo dúvidas, perguntas, vocês possam fazê-las e, mediante as minhas possibilidades, eu procurarei responder a todas, tá ok? Então, vamos lá, eu vou dar início à apresentação. Bom, então, aqui está o logo da Liga Acadêmica de Materiais Dentários, ficou um logo bastante bonito e interessante. E nós vamos conversar hoje sobre como os materiais contribuem com a vida dos mutilados da face. A aula, eu organizei essa aula de forma que eu possa apresentar para vocês um pouco do que é a prótese bucomaxilofacial, as suas aplicações clínicas e indicações, quais são os materiais que essas próteses precisam, né, quais materiais nós precisamos utilizar para a confecção dessas próteses, como essas próteses elas são fixadas tanto na cavidade bucal quanto na face do paciente, porque é prótese bucomaxilofacial, então são próteses que estão associadas tanto na face quanto na cavidade bucal, e quais as pesquisas têm sido desenvolvidas na FORP pelo nosso grupo de pesquisa, bem como algumas pesquisas que são realizadas por outros grupos, e o que a gente sente de necessidade na prática clínica. Só para contextualizar vocês, a disciplina de prótese buco, ela é oferecida no 4º ano da Faculdade de Odontologia. Ela tem como objetivo informar aos alunos o que o cirurgião dentista pode fazer frente a essa especialidade, e nós temos uma atividade prática na qual a gente desenvolve próteses oculares para pacientes anoftálmicos, pacientes que perderam o globo ocular. Junto ao serviço DAP, nós atendemos pacientes com necessidades de reabilitações faciais e intrabucais por meio dessas próteses diferenciadas, né, diferente daquelas próteses convencionais para pacientes totalmente edêntulos ou parcialmente edêntulos. E durante o processo de desenvolvimento dessas próteses, muitos materiais estão envolvidos e muitas dificuldades nós encontramos no meio do caminho em função das especificidades desse tipo de prótese. Bom, então vamos lá. A prótese bucomaxilofacial, ela é caracterizada dentro da especialidade da odontologia, que tem como finalidade o tratamento funcional e estético de lesões congênitas ou adquiridas do complexo facial. Elas são aplicadas em pacientes que precisam de reabilitações por malformações congênitas. Então, por exemplo, um paciente que nasce sem o pavilhão auricular bem formado. Aqui nesse caso, o paciente ele não tem o pavilhão auricular. Nós podemos ver aqui a colocação que foram colocados 3 implantes, sendo que um foi perdido, e eu vou falar um pouquinho sobre esse acontecimento quando a gente falar dos métodos de fixação. Aqui, um paciente com má formação congênita dos globos oculares. Aqui, um pacientinho com malformação de nariz. E malformação do palato, que é muito conhecido como palato fissurado. Normalmente, ele está acompanhado também do lábio fissurado. As próteses bucomaxilofaciais também são aplicadas na reabilitação de indivíduos com lesões adquiridas
Essas lesões, elas podem ser adquiridas devido a tratamentos cirúrgicos de neoplasias benignas ou malignas, aqui mostrando a falha de um palato em função da remoção de um tumor maligno e a sequela que esse procedimento cirúrgico causa. Aqui, a ausência do pavilhão auricular devido a uma lesão traumática por um acidente automobilístico, também aqui com a colocação de implantes para posterior fixação dessa prótese. Lesões adquiridas por traumas, aqui nesse caso por arma de fogo, e é muito também comum a perda do globo ocular por fogos de artifícios, que atingem, né, o olho e causa o extravasamento do conteúdo desse globo ocular, que leva à perda de visão e à perda do globo ocular. Aqui, uma lesão adquirida por uso de drogas, então, que leva a toda a destruição tecidual, culminando aqui com uma comunicação buco-sinusal. E a aplicação dessas próteses, elas, na reabilitação facial, né, elas têm como objetivo reabilitar o paciente, tanto esteticamente como funcionalmente, dependendo do órgão perdido. Então, nesse caso, o paciente foi reabilitado com uma prótese ocular, que vai devolver a ele estética e função palpebral. Claro que esse paciente não vai voltar a enxergar com o olho protético, mas a prótese traz grandes benefícios estéticos e protetores da cavidade bucal, da cavidade ocular, desculpe, bem como das pálpebras. Aqui, mostrando então a ausência de um nariz e a aplicação clínica de uma prótese fixada por um implante com magneto. Aqui, uma prótese, a paciente perdeu o globo ocular com as estruturas anexas, ou seja, pálpebras e tecidos musculares, e aqui a reabilitação com uma prótese óculo-palpebral. Na cavidade oral, então, quando eu tenho a ressecção de um tumor que deixa uma sequela no palato, nós podemos reabilitar esse paciente por meio de uma placa simples para vedamento dessa cavidade, por meio de uma prótese temporária, para que o paciente possa se alimentar durante uma fase de transição entre o tratamento cirúrgico, o tratamento antineoplásico, que muitas vezes está associado à quimio e radioterapia, ou mesmo com as próteses obturadoras definitivas. Aqui no caso do palato, o paciente perdeu a parte anterior da maxila e uma prótese removível, realizando a reabilitação desse paciente. E, além do objetivo de restaurar a estética e a função, obviamente essas próteses têm um papel fundamental na reinserção do indivíduo na sociedade. Muitos pacientes queixam-se de exclusão, tanto pela família quanto pelos amigos, nos ambientes de trabalho, quando esses pacientes não são reabilitados. E uma vez reabilitados, eles podem acessar os seus ambientes cotidianos de forma digna e de forma que eles possam conviver ali com a família, os amigos, de uma maneira mais agradável para eles, para que eles se sintam bem. Então, essas próteses têm papel fundamental na qualidade de vida desses indivíduos. Falando de material em si, se nós pegarmos a história, desde a antiguidade, nós encontramos relatos de indivíduos mutilados da face e de materiais, diferentes materiais empregados para tentativa de reabilitar esses indivíduos. Então, muitos relatos de uso de botões em ouro para fechamento de fendas balatinas, usos de resina, ceras, marfins e madeiras para a reconstrução de pavilhões auditivos, dorso-nasais e faces,
Vários materiais foram empregados para a reabilitação desses indivíduos, porém, o peso e o desconforto causado, tanto pelo o desconforto pelo peso, bem como pela condutibilidade térmica desses materiais, acabavam que os pacientes usavam essas próteses esporadicamente, em momentos especiais. E graças à nossa ciência, às pesquisas realizadas, nós tivemos uma grande evolução dos materiais em todos os aspectos, tanto materiais voltados para prótese, quanto materiais voltados para dentística, para endodontia. E essa evolução culminou que hoje nós temos materiais que são bastante empregados para a reabilitação desses pacientes, mas ainda nós percebemos que há alguns aspectos a serem estudados para que nós consigamos cada vez mais aprimorar esses materiais, para que a gente possa utilizá-los de forma segura, com longevidade e com conforto ao paciente. A prótese bucomaxilofacial, então, como eu mostrei para vocês nessas fotos anteriores, elas são aplicadas tanto para as perdas intraorais, tanto de maxila quanto de mandíbula, quanto para as perdas extraorais, próteses oculares, óculo-palpebrais, próteses nasais, auriculares e mesmo para perdas faciais extensas. Aquelas próteses oculares e óculo-palpebrais são chamadas de anapleroses porque elas são retidas pela própria cavidade e as próteses nasais, auriculares e extensas são chamadas de epíteses, que são próteses que precisam de um meio retentor que auxilie na permanência dessas próteses em posição. Durante a confecção de todos esses tipos, de prótese, diferentes materiais são empregados. Esses materiais, eles são empregados desde a fase de moldagem e obtenção de modelos, na fase de escultura e na fase de confecção da prótese propriamente dita. Os materiais de moldagem e modelagem, eles exigem, todos eles, na verdade, em todas as fases, exigem requisitos importantes que precisam ser observados. Então, dentro dos materiais de moldagem e modelagem, quando nós vamos realizar a moldagem de um paciente, seja de uma cavidade enoftálmica, seja de um palato fissurado, ou um palato acometido por um tumor com uma sequela, ou de uma prótese nasal, ou de uma prótese auricular, nós precisamos entender muito bem as características desses materiais, porque para cada procedimento desse, determinados materiais devem ou não ser indicados. Então, dentre esses requisitos, para essa indicação, quais requisitos eu preciso avaliar? Então, a biocompatibilidade. Eu preciso de um material que seja biocompatível. Quando eu moldo uma cavidade enoftálmica, o paciente ele não tem dor, mas ele tem a sensibilidade da mucosa. Então, quando, por exemplo, a gente lava o rosto com sabão e esse sabão cai no olho, a conjuntiva se irrita e a gente sente o quê? Ardência. Então, se eu vou moldar uma cavidade enoftálmica, embora o paciente não tenha o globo ocular, o tecido conjuntivo ele está ali presente. E esse tecido conjuntivo ele vai sim ter a sensibilidade de ardência, por exemplo. Então, eu preciso selecionar um material que seja biocompatível com esse tecido. Eu preciso ter um material que seja de fácil manuseio e rápido. Porque se eu for moldar, por exemplo, essa cavidade enoftálmica, eu preciso ter um processo de trabalho rápido para diminuir o desconforto do meu paciente. Eu preciso ter um material que reproduza adequadamente todos os detalhes. Então, aqui é um molde de silicone, onde eu tenho um molde de uma cavidade palatina, onde eu consigo copiar fielmente os acidentes anatômicos.
E eu preciso obter um modelo desse molde que me dê também fidelidade para a peça reconstruída. Esse material ele precisa ser de fácil escoamento e tem que ter um tempo de presa adequado. Então, aqui vocês estão vendo nessa foto, é uma senhora que nós estamos obtendo o molde da face. Então, esse molde é feito como alginato com uma muralha de gesso, já que eu não tenho uma moldeira específica. Então, eu preciso de um alginato que tenha, né, um material de moldagem que tenha um escoamento adequado para que ele possa copiar todas as estruturas adequadamente. E aqui eu estou associando o gesso, que eu preciso de um tempo de presa rápido, porque o paciente ele vai ficar nessa posição até que esse material tome presa. Às vezes, algumas modificações nesses materiais são necessárias para a gente melhorar as propriedades que nós precisamos no momento da execução do procedimento. E eu preciso de um material que seja resistente ao rasgamento. Vejam, aqui é um molde de alginato. Esse molde copiou uma cavidade palatina, e essa cavidade era uma cavidade grande. Por esse motivo, eu indiquei o alginato, porque como a cavidade é grande, eu tenho um corpo de material que vai resistir ao movimento de remoção desse molde da cavidade bucal. Se eu tivesse uma cavidade muito pequena, minha indicação não seria o alginato, porque a resistência ao rasgamento dele não é tão boa quanto a do silicone. Sendo uma cavidade pequena, eu teria um corpo pequeno de material, ou uma quantidade pequena, que poderia se fraturar no momento da remoção. Então, eu preciso indicar o material de acordo com as condições clínicas que eu tenho de trabalho. Durante a confecção da prótese, então, eu obtive a cópia, né, então, o molde da área que será trabalhada, e aí eu preciso passar pela fase de escultura, que é onde eu vou reproduzir ou eu vou dar vida àquele tecido perdido. E mais uma vez, eu preciso de um material que seja biocompatível, porque eu vou fazer provas no meu paciente para avaliar as características, a estética, a adaptação. Então, eu preciso de um material biocompatível, eu preciso de um material que não seja pegajoso demais, porque eu vou esculpir esse material, eu quero que ele tenha uma forma adequada após a minha manipulação. Eu vou indicar materiais que tenham tonalidades próximas de tom de pele, porque dessa forma eu consigo avaliar a estrutura que eu estou construindo, por exemplo, uma prótese nasal, com uma tonalidade de pele do paciente, eu consigo visualizar melhor as características dessa escultura. E eu preciso ter um material que tenha uma consistência adequada para essa escultura, que não se deforme, que eu possa entalhar para fazer as esculturas adequadamente, para obter os detalhes adequadamente, e que esse material seja resistente, então, a esse processo de escultura e prova no paciente. E para a confecção das próteses faciais? Quais materiais, quais são os requisitos desses materiais? Mais uma vez, a biocompatibilidade, porque esse material ele vai ficar em contato com o tecido. Então, aqui é uma prótese nasal em contato com a pele. Então, eu preciso que esse material seja confortável ao meu paciente, que não cause nenhuma irritação, nenhum processo alérgico, uma dermatite de contato. Eu preciso que esse material seja leve, porque muitas vezes eu vou ter que lançar mão de meios de retenção, por exemplo, como o óculos, então ele precisa ter leveza para que o óculos possa sustentá-lo na sua posição adequada. Eu preciso de um material que tenha baixa porosidade, porque essas próteses ficarão em contato tanto com tecidos mucosos. Então, por exemplo, aqui é a vista interna de uma prótese nasal.
que estará em contato com secreção da cavidade nasal, com umidade, temperatura. Aqui é uma prótese óculo-palpebral, que estará em contato com a pele. Então, eu preciso de um material que tenha baixa porosidade para que o risco de contaminação por bactérias seja baixo, ou que essa contaminação seja inerente às condições do ambiente e não proporcionadas pelas características do material. Eu preciso de um material que seja resistente à higienização e ao desgaste causado pelas próprias intempéries do ambiente. Então, aqui eu tenho uma prótese óculo-palpebral, e a gente pode verificar o quê? A presença de alteração de cor, alteração já do posicionamento das bordas, e que essas alterações, elas são causadas pelo próprio ambiente, então em função de temperatura, umidade, e pela própria dificuldade, às vezes, de encontrar um método de higiene que possa ser aplicado com essas próteses sem causar a deterioração do material. E um material que seja de baixa condutibilidade térmica. Não é porque meu paciente ele estará exposto à temperatura ambiente, aos raios solares. Então, se eu tiver um material que tenha uma alta condutibilidade térmica, o paciente vai sentir aquela região que está reconstruída com a prótese aquecer, por exemplo, se ele ficar exposto ao sol. E isso vai trazer um desconforto bastante grande para ele. Eu vou me ater, então, um pouco mais nessa parte de materiais de confecção das próteses, que é o nosso produto final. Para as moldagens, para a obtenção de modelos, para a escultura, nós temos diferentes materiais, e hoje é possível nós fazermos, por exemplo, uma boa escultura em cera. Nós temos ceras de boa qualidade. E esses são processos transitórios. Então, eu consigo, mesmo que eu tenha alguma dificuldade com algum material, eu consigo superar essas dificuldades, porque serão materiais utilizados no trânsito. Né? Eu consigo superar essas dificuldades trabalhando um pouco com temperatura diferente, com a mistura de materiais. Mas o meu produto final, que é a minha prótese, essa não. Essa eu tenho que ter uma qualidade adequada para que eu tenha longevidade, para que eu consiga dar para o meu paciente conforto, estética, que muitas vezes o paciente cria uma expectativa enorme, né, em relação ao resultado final dessas próteses. Então, eu preciso ter materiais de confecção que me garantam que esse paciente ele vai se sentir satisfeito com a reabilitação realizada. Dentre esses materiais de confecção das próteses, nós temos alguns materiais rígidos. Então, no nosso caso, o mais comumente utilizado é a resina acrílica, aquela resina que vocês conhecem, que vocês trabalham, né, nas próteses. E essas resinas, elas são autopolimerizáveis ou termopolimerizáveis. Então, aqui eu tenho uma prótese nasal que foi confeccionada em resina acrílica. Aqui, uma outra prótese nasal confeccionada em resina acrílica. Então, aqui uma prótese ocular. Aqui uma prótese óculo-palpebral. E o que é mais comumente empregado? E o que é mais estético, vamos dizer assim? Dentre esses materiais, nós temos os rígidos e os flexíveis, que eu vou falar daqui um pouquinho para vocês. Mas nós temos características diferentes desses materiais, que eu não vou ficar aqui apontando quais são as vantagens e desvantagens de cada uma, mas nós temos características que precisam ser avaliadas em função da indicação e em função dos locais onde essas próteses serão colocadas. Atualmente, por exemplo, para uma prótese ocular,
a indicação é sempre a confecção de uma prótese ocular em resina acrílica. Agora, para as próteses nasais, óculo-palpebrais ou mesmo próteses auriculares, nós temos muita indicação do uso do silicone, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Para as próteses intraorais, nós temos os materiais rígidos, que são bem aplicáveis, que é a resina acrílica. Então, aqui é uma prótese total, com obturador palatino aqui na região de pré-maxila, e esse aqui é uma prótese removível, também fazendo a reconstrução da área perdida pelo paciente. A resina acrílica, ela se aplica muito bem, embora ele seja um material rígido, que não vai se movimentar não acompanha a movimentação facial do paciente. Mas para o nosso país, que é um país tropical, que é quente, a resina acrílica atende bem, porque ela é estável e ela tem uma durabilidade maior do que o silicone, o que demanda menos necessidades de troca e manutenção dessas próteses ao longo do tempo. Já os flexíveis, então aqui uma prótese sendo confeccionada, né, então aqui colocada em mufla, foi um paciente atendido pela Laís, minha aluna do doutorado, então ela estava confeccionando a prótese óculo-palpebral. A prótese ocular, ela é em resina acrílica, e a reconstrução de pálpebras, ela foi feita em silicone. Esses silicones são polímeros compostos por moléculas de alto peso molecular. Eles podem ser polimerizados em temperatura ambiente ou então polimerizados frente a altas temperaturas. Então, por exemplo, sendo colocado em uma estufa a 100 graus Celsius. Os silicones, como eu falei para vocês, por ser flexível, ele mimetiza melhor as características da pele, né? Então, dos tecidos da pele, e isso faz com que a gente tenha uma estética melhor. Entretanto, às vezes, se eu tenho a necessidade de fazer um reparo, porque a borda se rasgou ou teve alguma falha, é difícil a gente fazer esses reparos diretamente na face do paciente, porque ele é um material mole e que precisa de tempo ou temperatura elevados para polimerizar. Então, os polimerizáveis em temperatura ambiente demoram até 24 horas para ter a sua cura final. Então, é difícil a gente fazer um reparo, por exemplo, diferente de uma resina acrílica que eu consigo, se eu tenho ali uma escala de cores que eu usei para a confecção dessa prótese, fazer um reparo imediatamente com uma resina autopolimerizável e o paciente sair com a prótese imediatamente na sessão necessária para reparo. Aqui mostrando uma prótese óculo-palpebral, ainda na fase de prova, a gente verifica o quê? Que a cor não está adequada e que ela precisa ser caracterizada, e isso é necessário com qualquer tipo de material. Aqui uma prótese de silicone, que foi fixada no óculos. Aqui uma prótese nasal em silicone, fixada no nariz. E também nós temos os materiais flexíveis que são indicados para reembasamentos de próteses intrabucais. Então, aqui a paciente tinha uma lesão muito grande, foi feita a ressecção desse tumor e uma prótese em resina acrílica confeccionada previamente foi reembasada diretamente na boca do paciente, utilizando uma resina um reembasador resiliente para a prótese. Então, eu tenho também a necessidade de uso desses materiais flexíveis, e para próteses intrabucais, eles podem ser tanto materiais à base de resina acrílica, então eles são materiais macios, que à base de resina acrílica,
e que apresentam essa maciez em função da adição de agentes plastificantes na sua composição. E eu tenho também os materiais resilientes à base de silicone, que tem uma certa durabilidade um pouco maior do que os materiais à base de resina acrílica. Então, aqui mostrando para vocês a necessidade de emprego de um material flexível também nas próteses intrabucais. Porque, obviamente, o material flexível vai trazer menor desconforto ao paciente no pós-cirúrgico e menos trauma aos tecidos. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, e eu preciso, então, mediante as dificuldades, as necessidades dos pacientes, sejam elas de próteses faciais, sejam elas de próteses intrabucais, algumas formas de retenção específicas. Quando eu tenho uma prótese total convencional, eu lanço mão do meu conhecimento de anatomia paraprotética, ajuste adequado das bases dentro dos limites da área chapeável. Eu lanço mão dos meus conhecimentos dos fatores de retenção protética para conseguir retenção, suporte, estabilidade. Quando eu tenho uma prótese parcial, eu posso utilizar os dentes remanescentes como pilares, tanto para próteses fixas quanto para próteses removíveis. Ou se eu tenho prótese sobre implante, eu uso o implante como forma de retenção. E para essas próteses com grandes perdas, tanto de tecidos faciais quanto de tecidos intrabucais, como eu faço para conseguir manter essas próteses em posição? Então, nós temos diversos dispositivos e muitas vezes nós precisamos lançar mão de artifícios de criatividade para associar diferentes formas de retenção para conseguir manter grandes próteses em posição. Então, os métodos de retenção, eles são divididos em 4 categorias. Os métodos anatômicos, que são aqueles que utilizam os contornos internos dos defeitos, que vão ser reconstruídos. Nós temos os métodos mecânicos, os métodos adesivos e os implantes. Aqui, mostrando para vocês que eu tenho uma pacientinha que não tem a formação do pavilhão auricular, mas ela tem um remanescente desse pavilhão auricular. Então, essa prótese, ela vai ser colocada associando as estruturas remanescentes como forma de retenção para a prótese. Aqui é uma prótese obturadora, então nós temos aqui esse dispositivo onde eu estou mostrando com a seta do mouse, que será introduzido dentro da cavidade bucal para vedar o palato, e esse material aqui é um material flexível, é uma borracha, e esse dispositivo, estando retido pela própria cavidade, pela cavidade remanescente da remoção do tumor, vai servir de retenção para a minha prótese obturadora. Então, essa prótese vai se encaixar dentro desse dispositivo. E assim nós estamos utilizando a própria cavidade como uma forma de retenção anatômica para minha peça protética. Ainda nós temos a retenção mecânica, que pode ser oferecida por meio dos dentes remanescentes. Então, aqui eu tenho uma placa obturadora palatina, sem a reconstrução dos dentes, sem a posição dos dentes, e que vai ser retida pelos dentes remanescentes, aqui no caso com fios de ortodontia, porque essa placa é provisória. Então, ela acompanha toda a estrutura, onde eu tenho aqui superfície de assentamento, eu tenho que respeitar as estruturas periféricas, e os dentes remanescentes servirão de meio anatômico, meio mecânico para retenção
dessa prótese. Aqui, uma prótese definitiva com grampos fundidos, presas nos dentes remanescentes. Então, é uma forma de retenção mecânica para uma prótese intrabucal. E para a prótese facial, qual é o meio de retenção mecânica? A armação de óculos em acrílico. Então, aqui eu tenho um paciente que perdeu o nariz e a sua prótese foi fixada no óculos. Aqui, uma prótese óculo-palpebral também fixada no óculos. E aqui, um outro método que também pode ser empregado como retenção mecânica, é o método da associação de elásticos ou fios de nylon. Então, a prótese está fixada aqui por um fio de nylon que passa por detrás da cabeça do paciente e a paciente com o óculos em posição, mimetizando aqui esse meio de retenção. Obviamente que não é uma das formas mais confortáveis de se reter uma prótese. Por quê? Qualquer ocasião em que o paciente precise retirar o óculos, ou, nesse caso, a paciente que tem o fio, vai aparecer aqui o fio, então, como está mostrando nessa foto. Ou, no caso do óculos, quando o paciente retirar o óculos, a prótese vai ser removida juntamente. Então, isso causa um certo constrangimento, e é lógico que esse paciente tem que estar atento às situações para remoção desse dispositivo. Então, só exemplificando para vocês, uma vez a gente fez uma prótese nasal e a paciente a gente prendeu a prótese no óculos e ela disse assim: professora, olha, eu fiquei muito bem com a prótese, estou muito bem. A única coisa que eu preciso tomar cuidado e que eu acho que eu não vou poder mais é ir em velório. Aí eu disse: mas por quê? O que tem a ver? Ela disse: porque eu não posso chorar, porque se eu choro eu preciso enxugar a lágrima e com o óculos não dá e eu não posso tirar o óculos. Então, assim, é uma situação que a gente precisa estar atento, né, e não, claro, com o velório, mas essa condição de remoção e que a gente precisa orientar bem o paciente em relação a isso. Uma outra forma de retenção, então, são os adesivos, que são indicados devendo considerar o tecido aonde a prótese vai ser fixada e qual é o tipo de material da prótese que vai ser fixada. Então, esses adesivos, o objetivo é promover a adesão entre a prótese e a pele, no caso das próteses faciais, ou entre a mucosa e a prótese, no caso das próteses intraorais. Porque muitas situações nos levam à confecção de próteses para grandes perdas maxilares. E pacientes que não têm, em pacientes que não têm dentes ou que não podem receber o implante que possa auxiliar na retenção dessas próteses. Então, por mais que nós tenhamos o recorte adequado dessa prótese, o respeito aos tecidos periféricos, às vezes, pelo próprio tamanho da área perdida, essas próteses são de difícil adaptação ou de difícil retenção. Alguns pacientes até se adaptam bem quando eles desenvolvem uma postura muscular de língua, de bochecha e de lábio, mas alguns pacientes têm uma certa dificuldade. E aí nós podemos associar os adesivos intrabucais para ajudar na retenção dessas próteses para que o paciente possa falar e se alimentar adequadamente. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma prótese óculo-palpebral, que ela está retida pela cavidade, mas que eu posso associar um adesivo para melhorar a adaptação das bordas junto ao tecido do paciente. Aqui é uma prótese de orelha, que vai ficar retida também na cavidade, mas que eu posso associar o adesivo para que eu tenha uma melhor adaptação das bordas dessa prótese junto ao tecido do paciente, a pele do paciente. Neste caso, como eu disse para vocês, eu tenho uma grande perda de maxila, um paciente desdentado total,
com rebordo relativamente, um rebordo até que bom, mas relativamente com pouca retenção. E aqui eu posso indicar ao paciente o uso de adesivo nessa mucosa remanescente para ajudar esse paciente a ter um pouco mais de conforto e segurança durante o desempenho das funções. Então, olha só, o tamanho da prótese, o tamanho da extensão da cavidade, e essa prótese ela estará fixa, né? Eu vou ter que utilizar apenas essa porção do tecido remanescente para reter essa prótese em posição. Então, eu posso lançar mão aqui do uso de um adesivo que vai ajudar o paciente a ter um pouco mais de conforto. Entretanto, esses adesivos, eles também apresentam algumas desvantagens, porque a gente precisa nós precisamos ter um adesivo que fixe a prótese na pele, que tenha uma durabilidade de horas de fixação de acordo com a necessidade do paciente. Eu preciso que esse adesivo, a hora que eu vou remover a prótese, ele se solte facilmente, e eu ainda preciso ter uma certa capacidade de remoção do adesivo da prótese, para que a gente possa limpar adequadamente, porque senão nós vamos sobrepondo camadas e camadas de adesivo até que nós temos essa peça toda deteriorada. Então, alguns estudos relacionados aos adesivos para retenção de próteses maxilares são encontrados na literatura. Porém, nós não temos ainda adesivos que atendam a todas as necessidades. No Brasil, nós temos poucos adesivos, muitos improvisam com a utilização de adesivos capilares, colas convencionais, por exemplo, cola branca que a gente usa para colar papel, diferente do exterior. No exterior nós temos uma gama de adesivos médicos, mas à disposição dos pacientes. Porém, nem todos se adaptam às nossas necessidades, por exemplo, ou necessidades dos países tropicais, onde nós temos muito calor, onde a pele sua bastante, e que o tempo, às vezes, de retenção não é adequado para a necessidade do paciente. Então, esse estudo aqui, por exemplo, mostra que eles propuseram avaliar a força necessária para a remoção do silicone fixado com um adesivo na pele. E o que a gente percebeu? Que a força de adesão, ela diminui num intervalo de 8 horas. Então, se a gente pensar que muitos usuários de prótese saem de casa 6 horas da manhã e retornam às 8 horas da noite, isso implica na necessidade, às vezes, de reaplicação desse adesivo, o que nem sempre é muito fácil, dependendo do local onde esse paciente trabalha, ou de como ele se desloca de um espaço para outro. Então, nós temos ainda uma certa restrição ao uso dos adesivos em termos de durabilidade diária. Esse outro estudo avaliou a irritação que esses adesivos podem causar na pele, né? Então, foi verificado que as reações mais severas foram encontradas com produtos que contêm solvente, como o etilacetato. E esse solvente, ele é presente na maioria dos adesivos. Então, a gente precisa ter alterações, modificações, implementações nessas formulações de adesivo que permitam que todos os pacientes possam utilizar sem o risco de ter uma reação alérgica tecidual, uma dermatite de contato. Tem um artigo que foi publicado em 2019, que é uma revisão de literatura, e que ele faz uma revisão dos métodos, dos diferentes sistemas de retenção utilizados nas próteses faciais. E ele cita, dentre esses métodos de retenção, como eu disse a vocês, os mecânicos, os implantes e os adesivos, as próprias cavidades. E ele ressalta que há muitas desvantagens no uso de adesivo.
Então, que esses adesivos podem danificar a superfície das próteses e mesmo da pele durante a inserção e remoção. Eles, às vezes, não provê adesão suficiente durante a movimentação do tecido, a fala, sorriso, então, às vezes, a prótese se desloca. Eles podem causar dermatite de contato se forem utilizados por um longo período de tempo. Além de poder causar alteração de cor das próteses, podem causar ruptura das bordas e uma série de outras desvantagens que eu coloquei aqui para vocês como pontos infinitos. Claro que esses adesivos, eles ajudam, mas é preciso que nós tenhamos muito cuidado na orientação do paciente, para que ele não passe por situações constrangedoras. E eles podem ser indicados em casos específicos, em casos onde eu tenho um material mais resistente, onde a pele do paciente não é tão sensível, onde o tempo de duração não precisa ser tão exagerado. Então, assim, eles auxiliam, mas muito ainda há que se fazer para que nós consigamos melhorar esses adesivos para ajudar na vida do dia a dia do paciente. E nós temos também as retenções por implantes ósseo-integráveis. Então, aqui é o caso de uma intrabucal, uma prótese intrabucal. A paciente perdeu um grande remanescente de maxila e foi aqui utilizado um implante zigomático associado à retenção a preparos dentais, aonde eu tenho uma prótese que vai ser retida pelo implante e suportada pelos dentes, né? Retida e suportada pelos dentes remanescentes. Então, os implantes, eles colaboram muito na retenção dessas próteses. Alguns estudos mostram que os implantes, alguns não, né? Vários estudos mostram que os implantes ósseo-integráveis, eles precisam respeitar a disposição espacial para que ele possa funcionar biomecanicamente de forma adequada, para que a gente não tenha perda desses implantes ao longo do tempo. E esses requisitos nem sempre são possíveis de serem atendidos com as próteses obturadoras. Então, se eu pego um paciente totalmente desdentado, então vamos simular aqui, vamos supor que essa paciente não tivesse esses dentes remanescentes, e eu não tivesse condição de fazer o implante zigomático. Eu teria que dispor esses implantes na maxila remanescente. E às vezes eu não consigo atender a distribuição de a disposição triangular ou uma disposição geométrica que favoreça a longevidade desses implantes. Mas nas próteses bucais com grandes perdas, nós temos que, às vezes, pesar a custo-benefício, qualidade de vida e longevidade, e para que a gente possa devolver condições para os nossos pacientes. Então, estudos que avaliam distribuição de tensão, perda de tecido ósseo ao redor de implante, também têm sido realizados com esses implantes que às vezes não atendem os requisitos necessários para uma distribuição espacial adequada desses implantes dentro da cavidade bucal. E aqui, o uso dos implantes nas próteses faciais. Então, aqui o paciente teve uma má formação de pavilhão auricular, tem um remanescente, e aqui foram colocados 3 implantes com sistema de retenção Oring. Aqui, um paciente com 2 implantes e um sistema de retenção por magneto. Aqui, um paciente com 3 implantes e um sistema de retenção de barra clipe para fixação da prótese auricular. Então, esses implantes, eles são implantes extra-orais, que têm anatomia diferente dos implantes intrabucais e que são específicos
para essa aplicação extrabucal. E para que o cirurgião possa fazer a colocação desse implante, ele precisa ter um credenciamento para a colocação de implantes extraorais. Quando bem planejado, esses implantes funcionam muito bem. Para as próteses faciais, o mais confortável para o paciente é o sistema de magneto, porque ele ajuda a direcionar a posição dessa prótese. Diferente do barra clipe, que é muito difícil, às vezes, do paciente conseguir encaixar e retirar a prótese de posição. Eu queria só chamar a atenção aqui um pouquinho de vocês, para mostrar aqui, ó, nessa região de implante, vocês podem ver aqui um tecido bastante inflamado. Então, embora o paciente ele tenha uma forma mais segura, né, para a sua prótese, os implantes extraorais, eles têm que ter, o paciente tem que ter muita atenção, bem como o profissional, porque a manutenção desses implantes, ela tem que ser bastante cuidadosa. Então, o paciente tem que ter uma higiene bem cuidadosa para que a gente não tenha inflamação desses tecidos periimplantares. Não é porque está fora da boca que é mais fácil a manutenção, entende? Eu estou chamando a atenção porque às vezes tu fala, dentro da boca a gente tem muito micro-organismo, umidade, alimento, que vai reter ali nos implantes e precisa ter cuidado. E fora da cavidade bucal, talvez seja mais tolerável. E, na verdade, não é assim. A gente precisa ter tanto cuidado quanto com os implantes intraorais. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para esse ferimento aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa lesão? A paciente, nós colocamos uma prótese de silicone, e aqui, o que eu tenho nessa região? A minha articulação temporomandibular. Então, toda vez que a paciente mastigava, ou falava, ou sorria, ou bocejava, havia um atrito do silicone com a pele da paciente, causando essa lesão. Então, a gente precisa ficar muito atento e cuidar, né, fazer alívios adequados para que a gente não cause injúrias nesse paciente em função do material que está sendo utilizado. Aquela mesma revisão que eu mostrei para vocês, que avaliou os diferentes sistemas de retenção, eles concluem, né, que que as próteses faciais elas aumentam a qualidade de vida dos pacientes e que a gente precisa cuidar desses pacientes e devolver essa qualidade de vida associando todos os fatores. Então, uma prótese estética, uma prótese que mimetize os tecidos, que tenha uma forma de retenção adequada. E aí eles concluem que, embora o sistema adesivo eles tenham sido desenvolvidos dia após dia, o sistema por implantes provê uma maior retenção e um maior conforto ao paciente, fazendo a ressalva de que é necessário esses cuidados periódicos com esses implantes. Não só os intraorais, mas os extraorais também. Bom, como eu mostrei para vocês, a gente utiliza resina acrílica e silicone. A resina acrílica que vocês conhecem são rosa, são incolores. Nós temos alguns pigmentos que nós podemos adicionar a essas resinas para conseguir colorações diferentes. E os silicones, especificamente, eles são incolores. E para que eu possa oferecer uma reabilitação adequada para o meu paciente, eu preciso caracterizar as minhas próteses de forma que eu consiga mimetizar os tecidos aos quais essa prótese estará apoiada. Então, por exemplo, uma prótese nasal, auricular, uma óculo-palpebral, eu preciso ter essas próteses que acompanhem a coloração da pele. Para isso, nós precisamos utilizar pigmentações.
para esses materiais. Os materiais específicos, então nós temos silicones específicos, né, silicones médicos, que sofreram alteração ao longo do tempo para que pudessem receber pigmentação. Mas esse acréscimo de pigmento leva muitas vezes a um encurtamento na vida útil do material, assim como as resinas acrílicas. Então, aqui mostrando para vocês, nós temos diferentes tipos de pigmentos que podem ser adicionados nos silicones ou nas resinas. Então, pigmentos orgânicos de origem animal, vegetal ou sintética, pigmentos inorgânicos, como terras naturais, calcinadas ou mesmo pigmentos sintéticos. E essa pigmentação, ela pode ser uma pigmentação intrínseca, ou seja, eu vou adicionar esse pigmento na massa do material no momento em que eu for manipulá-lo para a confecção da prótese, e ela pode ser extrínseca. Eu vou fazer a prótese numa coloração base e depois eu vou pintar essa prótese na sua superfície externa. Obviamente que quando eu acrescento o pigmento na mistura, eu posso ter alterações das propriedades desses materiais. Mas o que a gente vê é que a durabilidade da prótese ela é maior do que quando eu faço a coloração extrínseca. Porque o risco dessa coloração se soltar ou se perder durante o uso da prótese, ele é maior. Normalmente, as duas pigmentações são associadas. Dificilmente a gente consegue a cor exata para uma prótese apenas com a pigmentação intrínseca. Então, muitas vezes a gente precisa associar as duas pigmentações. Aqui, só exemplificando para vocês, esse é um silicone médico, o fabricante é Factor 2, é um silicone importado, próprio para a confecção de próteses faciais. E esse silicone ele é acompanhado de um kit de várias cores de pigmento, de solvente, de antibolhas, para ajudar no manuseio desse material. E aqui, olha lá, ele é incolor, então nós precisamos adicionar um pigmento que vai dar opacidade, que é o opacificador. Depois eu vou adicionando diferentes colorações até conseguir a cor base para minha prótese. Então, esse pedaço de silicone que vocês estão vendo aqui, ó, foi uma prova que nós fizemos, né, junto com o paciente, de uma pequena porção do material, até conseguir uma coloração que atingisse a tonalidade da pele do paciente. Então, eu tenho que acrescentar nesse material diferentes pigmentos opacificadores, que, em função do próprio pigmento, pode sofrer alteração de cor ao longo do tempo. Vocês sabem, não sei se vocês já repararam que, por exemplo, em estádio de futebol, a maioria das vezes as cadeiras são azuis. Por quê? Porque a cor azul ela é mais resistente às intempéries, por exemplo, do calor do sol, diferente da cor vermelha, da cor amarela. Então, dependendo da tonalidade que eu preciso usar para minha prótese, maior vai ser também a alteração de cor dessa prótese ao longo do tempo. Então, aqui colocando o material, só para exemplificar, e aqui a confecção de uma prótese ocular com o silicone já pigmentado. Nesse caso, como eu tenho uma coloração mais escura, a gente não precisa tanta caracterização. Mas pacientes que têm peles muito avermelhadas, com diferentes tonalidades, a gente precisa fazer uma pigmentação extrínseca mais acentuada. Bom, visto que eu tenho materiais para a confecção dessa prótese, que podem ser rígidos ou flexíveis, e que eu vou ter que indicar esse material em função do local onde a prótese vai ser colocada,
em função do cotidiano do meu paciente. Então, se eu tenho um paciente que trabalha exposto ao sol diariamente, ou eu tenho um paciente que trabalha num ambiente fechado, com ar-condicionado, as condições ambientais são diferentes. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Eu preciso escolher um método de retenção. Para isso, eu preciso ter compatibilidade do método de retenção com o material que vai ser utilizado na confecção da prótese. Eu preciso ter a caracterização dessa prótese. Então, preciso escolher um material que tenha maior durabilidade em função de uma série de fatores imperante a essa pigmentação. Então, eu tenho que ter critérios para escolher o meu material de confecção. Por exemplo, o comportamento do material frente às ações ambientais, como eu disse a vocês, se é um paciente que trabalha no sol ou no escritório, por exemplo. Eu preciso, sim, escolher esse material em função da habilidade e experiência do profissional. Nem sempre é fácil a gente trabalhar, por exemplo, eu particularmente, não acho muito fácil trabalhar com silicone, porque às vezes você precisa fazer alguns reparos, algumas adaptações, o acabamento é mais difícil do que o acabamento com a resina acrílica. Então eu preciso entender as propriedades desses materiais para que eu possa associar a característica dele com a habilidade que eu tenho frente a essas características. As condições do paciente, como eu vou usar esses materiais, aonde esses materiais são colocados e como é o comportamento deles frente aos métodos de desinfecção. Então, por exemplo, uma prótese ocular sobreposta sobre uma prótese auricular sobreposta sobre um tecido, sobre a pele, ela está menos exposta à contaminação do que uma prótese nasal que fica em contato com a mucosa, que fica em contato com secreção, que fica em contato com umidade. Então, eu preciso avaliar se o material que eu estou escolhendo, ele é resistente ao método de desinfecção que eu preciso para determinados locais de utilização. As próteses intrabucais, por exemplo, uma prótese em resina, ou uma prótese em resina associada a um reembasador, que tipo de higiene eu preciso ter dessa prótese, se esses materiais eles vão ser resistentes aos métodos de desinfecção. O critério relacionado ao uso. Então, se é um paciente que sai muito, que se desloca demais, ou é um paciente que fica mais quietinho, um paciente idoso, que fica mais no seu ambiente domiciliar, se esse paciente vai usar a prótese o dia todo, ou se ele vai usar apenas em momentos em que ele estiver com outras pessoas, isso também influencia na escolha do material que eu vou usar. O próprio envelhecimento do material, então esse material ele vai ser exposto ao calor, à chuva, aos raios ultravioletas, ao suor da pele. Então, isso tudo vai causar deterioração. A forma de caracterização, se eu vou precisar fazer muita caracterização intrínseca ou extrínseca, e a relação que essa prótese vai ter com os tecidos. Se eu tenho um tecido mais resistente, menos sensível, isso tudo influencia para que eu escolha o material adequado. Tá bom, mas se eu tenho tantos critérios, eu só vou poder escolher um material adequado se eu conhecer as propriedades desses materiais. Então, gente, materiais, o conhecimento das propriedades dos materiais, o seu comportamento frente às diversas situações, é um conhecimento que a gente tem que levar para o resto da nossa vida. Porque em todas as ocasiões da clínica odontológica, eu vou me deparar com situações onde eu preciso responder a pergunta: qual é o material mais apropriado para esta situação clínica? Então, a gente precisa saber muito bem dessas propriedades. Como eu disse a vocês, esses materiais de confecção das próteses são os nossos, a prótese final, né? É o resultado final que a gente precisa, e esse material ele tem que ser adequado. Então, por isso,
nós realizamos algumas pesquisas no nosso grupo de pesquisa, em que nós comparamos resina acrílica, associamos resina acrílica com silicone, diferentes tipos de pigmentação, a exposição desses materiais a métodos de higienização e formas de retenção diferentes. Então, aqui, mais uma vez, aquele caso da prótese óculo-palpebral, aonde eu tenho aqui uma prótese confeccionada em silicone, que fica retida pela cavidade e a paciente associa o adesivo nas suas bordas. Então, vejam a superfície interna, a deterioração desse material e mesmo a alteração de cor dessa superfície externa. Essa paciente, ela precisa lavar essa prótese diariamente. E ela lava com o quê? Com água e sabão? Usa um desinfetante? Qual material de higiene vai ser menos, que vai ter menos efeitos deletérios a essa prótese? Então, essas perguntas a gente precisa responder para indicar o melhor material, associar ao material da prótese a minha necessidade de manutenção dessa prótese. Aqui, por exemplo, toda vez que eu faço um implante, eu preciso associar. Então, aqui nós fizemos uma prótese em silicone, certo? Eu não tenho como colocar o silicone direto sobre o retentor do implante. Por quê? O silicone, ele é flexível, ele é resistente, mas dependendo da força necessária para remover essa prótese, ele vai se rasgar muito facilmente. Então, toda vez que eu tenho um implante, eu preciso construir uma subestrutura em resina acrílica. E essa resina, ela tem que ficar aderida à minha prótese de silicone. São materiais quimicamente diferentes. Então, eu preciso lançar mão de um método que faça com que eu consiga uma adesão química entre esses dois materiais diferentes. Caso contrário, eu vou ter o deslocamento dos materiais e eu vou ter a infiltração de agentes que eu não quero que entre na interface entre a resina acrílica e o silicone. Então, aqui só exemplificando uma subestrutura de resina, onde foram capturados os retentores dos O-rings, que foi transferido para a escultura em cera, provando a escultura no paciente, e essa prótese que foi transformada na prótese de silicone. Aqui uma vista posterior. Aqui eu tenho uma prótese óculo-palpebral que está retida nessa cavidade por meio de um implante com magneto. E olha só, quando eu tiro essa prótese, o que eu vejo na superfície interna? Aqui eu tenho uma estrutura de resina acrílica que tem que estar aderida ao silicone. Mas olha a falha dessa união. Olha a oxidação que esse retentor para o magneto sofreu diante do ambiente em que ele está aqui, né? Não tenho muita umidade, mas eu tenho suor, eu tenho temperatura. Então, eu tenho uma peça que na sua superfície interna está porosa. Então, ela é um nicho para retenção de micro-organismos que podem levar à infecção desses implantes, né? Causar uma periimplantite e causar a perda desses implantes. Então, eu preciso ter materiais que sejam compatíveis, que sejam que possam ser associados de forma adequada, ainda expondo esses materiais ao acréscimo dos pigmentos necessários para conseguir a coloração das próteses. Aqui é uma prótese intrabucal, é uma provisória que foi instalada no transoperatório. Então, a paciente tinha um tumor nessa região da maxila, então mostrando aqui a remoção do bloco e a prótese que vai substituir esse bloco removido. Então, aqui a ausência dos dentes, uma cavidade remanescente.
E essa prótese, ela vai ser adaptada no momento cirúrgico, e nós vamos utilizar aqui a resina acrílica autopolimerizada. E eu preciso ter uma superfície final bem polida, bem acabada, porque esse material vai ficar em contato com o tecido. Então, eu preciso ter um material que seja compatível, que não cause irritação e que permita uma boa higiene pelo paciente, para que ele não se transforme em um nicho de micro-organismos, ao invés de auxiliar o paciente na sua recuperação durante o pós-cirúrgico. Aqui, como eu mostrei para vocês naquele outro caso, um silicone que foi usado para o reembasamento. Então, eu preciso ter um material que me permita ser higienizado, que permita ser utilizado com agentes desinfetantes. Caso contrário, eu terei aqui um nicho de contaminação para essa situação cirúrgica do paciente. Então, frente a essas necessidades clínicas, nós desenvolvemos alguns estudos. Então, por exemplo, esse estudo nós avaliamos a união entre a resina acrílica e um reembasador de prótese à base de silicone e 2 reembasadores à base de resina acrílica. E aqui nós podemos ver os espécimes, as fotografias dos espécimes após a imersão. Então, eu formei um sanduíche de resina acrílica com reembasador, e nós temos aqui o resultado da infiltração. Então, aqui em A é um material controle, que é um reembasador rígido. Em B é um material, o Coliner experimental. Aqui eu tenho o Mucopren, que é um reembasador à base de silicone. Aqui, quando ele foi submetido, essa fileira aqui, gente, é quando nós associamos a imersão dessas pastilhas com um agente de higiene, tá? Então, o que a gente percebeu? Que o agente higienizador promoveu uma certa influência na superfície de união entre os materiais e promoveu uma maior infiltração de um agente corante que eu estava avaliando, tá? E, fatalmente, se eu usar essa combinação na boca do paciente, eu vou ter a infiltração de resíduos, de líquidos, de micro-organismo na interface entre esses materiais. E isso vai diminuir a vida útil do meu paciente, a vida útil da prótese do meu paciente. Então, o que eu preciso? Desenvolver um agente de união que permita que esses materiais tenham uma adesão adequada para que eles possam ser utilizados com maior longo prazo. Porque tudo que dura menos influencia no custo, então num custo maior para o paciente, tanto em termos de material, quanto em termos de tempo, em termos de adaptação. Então, quanto mais longevidade eu tiver de uma prótese, maior conforto eu vou ter para o meu paciente de um modo geral. Esse aqui é um outro estudo que nós fizemos também, avaliando o uso de agentes de higiene na dureza, rugosidade e força de tensão entre diferentes reembasadores de prótese com a resina acrílica. Então, são estudos que promovem o quê? Um maior conhecimento de materiais que já existem no mercado, para que a gente possa ter esse maior conhecimento e indicar com maior segurança na nossa prática clínica. Detectando por exemplo, às vezes, de todos os materiais que a gente estudou, quando eu detecto que algo não está adequado, nós podemos propor alterações desses materiais com o intuito de melhorar as suas propriedades físicas, mecânicas e microbiológicas, fazendo assim inovações desses materiais, visando atender a nossa prática clínica. Esse aqui é um outro estudo, onde o que nós fizemos aqui? Ao invés de propor mudança no material
macio, no material flexível que a gente estava avaliando, nós propusemos um estudo, uma solução experimental com alta capacidade antimicrobiana e anti-inflamatória, com o intuito de avaliar se essa solução experimental teria um menor impacto no material de estudo, no material protético, com eficácia antimicrobiana, mas com menos efeitos deletérios se comparados aos produtos existentes no mercado. Então, são estudos que você pode também propor, né? Ao invés da alteração do material fim, você a alteração de materiais que você precisa utilizar junto com esses materiais protéticos. Então, aqui é um outro estudo onde a gente avaliou também a ação de um dentifrício à base de rícinos comunes, então a ação antimicrobiana, e aqui a ação de preservação da superfície, porque eu preciso ter métodos de higiene que não alterem a superfície do meu material. Então, além dele ser antimicrobiano, eu preciso ter um produto que não seja deteriorador da superfície, que não cause uma rugosidade, que não cause uma abrasão nessa prótese, seja ela intrabucal ou extrabucal, né, ou facial. Então, a nossa linha de trabalho, ela se dá mais nesse sentido, de avaliar os métodos de higiene frente aos materiais que eu tenho para a construção da prótese. E aí nós vamos propondo diferentes alterações nas formulações de soluções, agentes antimicrobianos, abrasividade de dentifrício, para tentar chegar num método de higiene que seja mais adequado para aquele material indicado para as próteses. Esse trabalho especificamente, nós avaliamos um silicone médico empregado na confecção de palmilhas, então por isso ele é médico, que o seu uso não é específico para próteses faciais, e nós avaliamos a possibilidade de utilizar esse silicone para prótese facial. Por quê? Esse silicone é um silicone de produção nacional e a gente não tem um silicone médico indicado para prótese facial, específico para prótese facial, de produção nacional. Todos os silicones médicos específicos para prótese facial, eles são silicones importados. Isso encarece o custo da prótese, dificulta a aquisição, principalmente por ser um silicone, ele tem um controle muito grande para a entrada no país, uma vez que muitos silicones são usados de forma inadequada, e isso tudo dificulta o trabalho clínico, né, do clínico no seu dia a dia. Então, esse estudo, nós desenvolvemos uma série de estudos com esse silicone médico para avaliar o potencial de uso dele para as próteses faciais, e nós obtivemos resultados bastante satisfatórios com esses silicones. Esse mesmo silicone médico foi avaliado frente a diferentes tipos de pigmentação, envelhecimento acelerado, tanto por luz quanto por temperatura e umidade. Avaliamos a cor, avaliamos propriedades como resistência à flexão, resistência ao rasgamento, como esse estudo aqui que foi feito com o mesmo silicone. Então, nós temos uma caracterização microestrutural daquele silicone médico, porque ele não foi feito para receber pigmentação. Então, qualquer alteração que nós fizéssemos nele, nós poderíamos estar degradando as suas propriedades. Então, nós avaliamos diferentes características microestruturais e as avaliações nas propriedades desse material em comparação a um padrão ouro, que é um silicone específico, para a prótese facial. E nós detectamos resultados bastante satisfatórios com um silicone nacional, o que barateia o custo, né, diminui o custo para o paciente e facilita para nós, os dentistas, uma vez que é mais fácil de eu adquirir esses produtos no mercado nacional. Esse estudo também avaliou
esse silicone médico, não específico, ou que a gente pode chamar de experimental, frente a diferentes protocolos de higiene e nós avaliamos também nesse estudo o grau de contaminação de diferentes materiais. Então, resina acrílica, próteses confeccionadas em silicone, como se dá a contaminação, quais são os micro-organismos, quais materiais estão mais propensos a essas contaminações e a suscetibilidade desses contaminantes frente a diferentes protocolos de higiene. Então, são exemplos, né, que eu trouxe para vocês de estudos que visam o quê? Melhorar os materiais que existem, adequar os materiais acessórios, vamos dizer assim, os materiais de higiene, para que nós possamos sempre obter o melhor resultado para o nosso paciente. Aqui é uma prótese ocular. Então, vejam, essa prótese que eu estou delimitando foi uma prótese recém-confeccionada. Essa prótese é a prótese que o paciente já utilizava. Vejam como essa prótese sofreu alteração de cor com o tempo. Então, é uma prótese que está em evidência na face do paciente. E esse paciente, obviamente, ele vai se sentir muito desconfortável porque ao longo do tempo essa prótese vai sofrer uma mudança de cor. Então vai expor a sua deficiência de uma forma mais evidente. Vejam essa outra prótese, também de um uso mais prolongado, então a gente vê aqui porosidades na superfície do material, diferente de uma prótese recém-confeccionada. Essas alterações, elas são causadas tanto pelas características intrínsecas do material, então, por exemplo, a resina acrílica é um material que sofre abrasão ao longo do tempo, mas em função dessa sua propriedade, nós precisamos adequar o manuseio pelo paciente. Então, não posso indicar para o paciente um agente abrasivo para limpar, porque eu sei que com o tempo essa prótese vai se riscar, ela vai tornar-se um nicho para a deposição de micro-organismos. Ela vai ser um fator irritante para a cavidade, para o tecido onde ela está em contato. Então, a gente precisa desenvolver estudos que facilitem ou que minimizem essas características próprias dos materiais. Vejam aqui uma prótese ocular. Aqui foi no dia da instalação, e após um período de uso dessa prótese, o paciente aparece com a prótese, com a pintura alterada, e vejam a pálpebra como está bem mais inflamada do que neste momento. Então, eu preciso desenvolver métodos de adequação desses materiais para que eles sejam menos irritantes na prótese. Então, a alteração de cor pode ser dada pela própria alteração do pigmento, pelo método de polimerização. A irritação dos tecidos pode ser dada pela presença de monômero residual, que é uma característica inerente da resina. Então, o que eu preciso fazer para diminuir esse monômero residual e tentar minimizar alguma reação alérgica que uma paciente pode ter? Então, essas questões clínicas são necessárias que nós tenhamos respostas com base científica. Aqui é um outro exemplo, olha, um paciente que chegou, ele disse para nós que quando ele colocou a prótese, essa opacidade não era presente, que a prótese tinha brilho, que tinha cor, e ao longo do tempo essa prótese foi ficando com essa coloração, diferente de uma prótese recém-confeccionada. Então, o que eu preciso? Dar longevidade para que esse paciente consiga usar essa prótese da forma mais estética possível, com mais que os tecidos permaneçam saudáveis pelo maior tempo possível. E isso tudo a gente consegue conhecendo os materiais e trabalhando nas suas limitações e, como eu disse, nos materiais que estão associados à manutenção dessas próteses. Então, mais uma vez mostrando aqui com resina acrílica agora,
a gente avaliando os efeitos de diferentes higienizadores nas propriedades de resinas acrílicas termopolimerizáveis. Então, por exemplo, no caso da prótese ocular, numa prótese obturadora, essas próteses são confeccionadas em resina acrílica e eu preciso avaliar as propriedades desses materiais frente aos diferentes higienizadores existentes. E se aqueles que estão existentes não são adequados, nós buscamos alterações desses higienizadores dentro da nossa linha de pesquisa. Aqui foi uma alteração proposta da resina acrílica pela incorporação de um monômero antimicrobiano, facilitando a desinfecção da prótese pelo paciente. Esse trabalho foi um trabalho publicado recentemente, foi uma dissertação de mestrado da Carla, aonde a gente vê o quê? Que, principalmente nas próteses oculares, o que é muito evidente, às vezes a gente instala a prótese e tem pacientes que queixam-se de produção de secreção, coceira, e quando a gente vai buscar na literatura respostas para essas alterações dos tecidos, nós verificamos que nem sempre a gente tem essas respostas muito claras, porque existe uma série de fatores envolvidos. Mas uma grande pergunta é: será que o tipo de caracterização que eu uso nessa prótese pode afetar os tecidos? Pode afetar as propriedades físicas e mecânicas da resina acrílica? Então, nós desenvolvemos inicialmente esse estudo, porque eu posso caracterizar essa prótese de uma forma intrínseca e extrínseca, nós não vamos entrar nesse mérito, mas existem diferentes técnicas de caracterização que podem promover alterações de propriedades da resina acrílica e que podem levar a alterações teciduais para o paciente. Então, esse tipo de estudo também é importante para as nossas respostas clínicas. Esse é um outro estudo onde nós avaliamos protocolos de higiene sobre o biofilme presente na prótese e na cavidade dos pacientes anoftálmicos. Eu preciso ter um método de higiene que seja eficaz na remoção dos detritos, poeira, secreção, micro-organismos, agentes produzidos pela lágrima, proteínas que se depositam na superfície da prótese, e que ao mesmo tempo não fique resíduo desse produto na prótese que leve a irritações teciduais. Então, são estudos que visam buscar respostas para que nós tenhamos indicações adequadas de materiais, orientações adequadas para os nossos pacientes, para que nós tenhamos previsibilidade daquilo que o nosso procedimento pode ou não causar para esse paciente, até que ponto essas respostas teciduais são normais e vão desaparecer com o tempo, com a adaptação do tecido, ou não. Então, isso tudo a gente busca por meio da ciência. E eu queria falar para vocês agora, para finalizar, um pouco da aplicação da tecnologia 3D nas próteses bucomaxilofaciais, onde nós também estamos expostos a diferentes materiais, não é? Para a confecção dessas próteses, para os protótipos dessas próteses. Alguns materiais são mais biocompatíveis que outros. Então, só para mostrar para vocês que a tecnologia 3D também se aplica às próteses bucomaxilofaciais e que muitas perguntas nós ainda temos que responder para que nós possamos utilizar essa tecnologia da forma mais segura possível. Então, só para exemplificar com um caso, esse caso foi desenvolvido pela Carla, e esse paciente, ele não tinha uma parte do pavilhão auricular, e nós fizemos o quê? Aqui mostrando, né, a lateral, uma foto de perfil. Então, o paciente tinha uma orelha perfeita e aqui com a deficiência. Nós fizemos um exame de tomografia. Essa tomografia gerou esse modelo tridimensional,
Então, aqui o lado saudável e aqui o lado que precisava ser reconstruído. Como nós utilizamos uma tomografia Cone-Beam, nós percebemos aqui que o nosso campo de trabalho não foi completo, perdeu um pedacinho da orelha aqui. Mas não era a parte que precisava ser reconstruída, então isso não ia afetar o resultado do nosso trabalho final. Essa tomografia, essa imagem 3D, ela foi trabalhada no Mesh Mixer, que é um programa para projeto de peças 3D. Aqui, então, é a orelha com a parte faltante, aqui a orelha intacta. O técnico, ele fez o rebatimento daquela imagem, o espelhamento da orelha perfeita para a parte faltante, e assim ele foi trabalhando essa peça até gerar o nosso protótipo de prótese. Então, aqui nós tivemos a parte reconstruída, e isso foi impressa para prova do paciente. Então, nós levamos em posição, fizemos os ajustes adequados para que essa prótese ficasse em posição. Então, isso me permitiu o quê? Pular a fase de moldagem, de enceramento, que é muito trabalhoso no laboratório. Isso só é possível por meio da utilização de materiais que possam ser impressos utilizando impressoras adequadas, obviamente, mas que possam ser impressas para que nós possamos chegar nesse trabalho. Então, aqui uma visão mais próxima, aqui um pouco mais adaptado, então nós ainda fizemos um acréscimo de cera. Essa peça, porém, esse protótipo não era a nossa peça final, porque esse material era um material que foi impresso por filamento e que não poderia ser usada como peça final para a nossa prótese. Então, ela foi incluída, duplicada, para a obtenção da prótese em resina acrílica. Aqui nós estamos obtendo a cor de base da pele pelo Easy Shade, que é um espectrofotômetro para avaliar a cor de dente, mas por meio da escala dele nós conseguimos uma cor de base da pele. Aqui a duplicação do nosso protótipo e a prótese pigmentada. Então, com base na cor do Easy Shade, nós tivemos uma cor de base e depois a Carla pigmentou essa prótese extrinsecamente, acrescentando manchas, acrescentando vênulas que mimetizavam a pele do paciente. Nós optamos pela fixação com óculos porque o paciente se negou a colocar implantes, ele não queria nada invasivo. Então, nós fixamos essa prótese no óculos, optamos em fazer em resina porque, além do uso do óculos, nós utilizamos a própria cavidade da auricular, do ouvido, para conseguir reter essa prótese em posição. Então, a resina, por ser rígida, ela dava uma resistência um pouco maior, e aqui a prótese em posição, uma vista frontal, uma vista posterior, uma vista lateral. E aqui, o paciente antes e depois, e esse paciente sempre usava um chapéuzinho, né? Ele usa um chapéu, então o paciente ficou bastante satisfeito com o resultado. Então, é a tecnologia nos auxiliando na prática clínica. Qual é a lacuna que nós ainda temos frente a essa experiência? Impressão da peça final. Então, eu tenho que ter um material, né? Já existem alguns materiais, mas a gente precisa fazer a avaliação desses materiais frente a diversas situações, para que eu possa imprimir a minha peça final. Então, ela tem que ser fidedigna, ela não vai precisar passar pelo processo de inclusão e duplicação,
E eu posso obter uma peça final numa determinada cor de base e depois tentar caracterizar essa peça da melhor forma possível. Então, eu preciso ter um material com pigmentação que seja compatível e que esse material possa ir direto em contato com a pele do paciente. Então, que aceite a caracterização, que seja biocompatível com os tecidos, que seja compatível com agentes biocidas, porque eu sempre vou ter que usar um método de higiene, seja para qual prótese for, e que seja resistente às intempéries do ambiente. Então, temperatura, suor, umidade, micro-organismo, e enfim. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Gostaria muito que vocês tivessem aproveitado o máximo possível. E eu estou agora à disposição para as perguntas, questionamentos, algo que não ficou muito claro. Professora, a sua aula foi incrível. Obrigada mais uma vez. Pessoal, se Que vocês horas tiverem... são? Nossa, perdi a hora. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Por enquanto, a gente não teve nenhum questionamento, professora. Tá certo. Alguém tem alguma experiência, já presenciou algum paciente com próteses bucomaxilofaciais? Vocês podem perguntar, estou à disposição. Não? Acho que não, prof. Então tá bem. Muito Gente, obrigada, viu? eu é que agradeço. Me desculpem pela hora, eu me empolgo às vezes com esses temas, e a gente aqui falando, né, não tem muita interatividade durante a apresentação, então a gente vai e esquece, né? Então, assim, eu peço desculpas por ter ultrapassado o horário, e espero que vocês tenham aproveitado bastante, e eu estou à disposição, se não quiserem fazer pergunta aqui pelo chat, muitos têm meu contato, meu e-mail, pessoal da Liga, estou à disposição para qualquer momento que vocês precisarem, tá bom? Muito Obrigada. obrigada, eu estou vendo aqui vários agradecimentos, fico feliz que vocês tenham gostado. Muito obrigada. A gente espera poder ter a professora com a gente em outras oportunidades, junto com a Liga. E mais uma vez, em nome de toda a Liga, eu agradeço pela disponibilidade. Obrigada, prof. Muito Eu obrigada que também agradeço. pela Um live. beijo para todos, se Beijo, prof. cuidem e, se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente, não é? Espero que sim. Então tá bom. Beijo. Beijo.